Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Haribô, 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 Haribô. Que lindo, né? A introdução dessa aula com o Maha Mantra Hare Krishna. O que o Maha Mantra Hare Krishna faz quando você canta num lugar assim? Ele vai purificar tudo, certo? Vai purificar tudo. Por quê? Porque esse Maha Mantra é o nome de Deus. Daí, se você está cantando essa vibração, considerando que o mundo material todo é vibracional, vamos dizer assim, então, ou energia, né? Tudo é energia. E quando você fala, quando você emana o som, automaticamente a palavra leva a energia do que aquele som representa. Esse Maha Mantra Hare Krishna, que nós cantamos aqui inicialmente, ele representa o nome de Deus, ele é chamado Maha Mantra, o maior de todos os mantras, porque essa vibração é a própria presença de Deus no som. Assim, quando você vibra, assim no ambiente onde você está, naturalmente você está purificando tudo. Você pode não compreender isso. E da mesma forma que você está purificando aquilo que é chamado externo, você também está purificando o seu corpo físico, as suas emoções, a sua mente, seus pensamentos. Por isso é dito que essa prática espiritual do cantar do Maha Mantra, ela serve para purificar a nossa mente, para nós compreendermos a presença da energia divina em tudo. Esse, vamos dizer assim, é o mistério desse processo. Assim também você pode sentar, pode fazer uma meditação, né? Você pode também, através da sabedoria, começar a observar o mundo de uma forma diferenciada, mais superior. Então, na forma humana, nós temos que usar a nossa inteligência com essa capacidade de nos auto-percebermos o que somos e perceber também o mundo no qual nós nos movemos. E esse Maha Mantra Hare Krishna é uma dádiva, é uma graça, é uma bênção que o próprio ser divino nos trouxe, nos mostrando que nessa era, se você realmente solta, verbaliza esse nome, do jeito pode ser cantando, pode ser você recitando mentalmente, ou na japamala, você acaba impregnando o ambiente onde você está de energia pura. Tudo que está presente, que seria, né, energias umbralinas ou energias psíquicas do lugar onde você está, às vezes você mora num apartamento, então tem muitas energias pesadas, né? As pessoas estão sempre ouvindo televisão, ou criticando, ou julgando, ou soltando energia e acaba, né? Mas você tem um jeito de se proteger disso, né? E é o assunto da palestra de hoje, que é você saber, né, interagir energeticamente com o ambiente onde você está. Então você tem que sempre preservar o seu ambiente. Ok? Nós vamos mostrar aqui com essa aula, né, como se dá essa preservação. Você é que mantém o local, a sua relação com as pessoas nesse mundo, certo? Então tudo, se você tiver um desequilíbrio emocional ou intelectual ou psíquico, isso deve o quê? Porque você não conseguiu preservar a sua estrutura
de ambiente onde você está. Então você tem que preservar o seu ambiente, tá? Então onde você estiver, não importa, você tem que ter o quê? Essa consciência espiritual. Isso é a coisa mais importante que você tem que saber, certo? Porque muitas energias, vamos dizer assim, mentais, estarão entrando, né, atuando para entrar no seu campo psíquico para que você inconscientemente se envolva naquilo que você está contemplando com os seus sentidos, certo? Nós já falamos em várias aulas que a mente é que projeta o nosso mundo. E esse mundo ele é percebido pelos sentidos. De modo que os sentidos eles são expressões, né, dos pensamentos, da mente. E aí se você deixa, né, a sua mente se envolver com o ambiente, muitas energias mentais, psíquicas estão entrando, e aí você vai se envolver com essa contemplação dos seus sentidos e você vai perder exatamente o que a gente está falando, a sua consciência espiritual. Então esse é o equilíbrio. Você está num lugar ou chega num lugar, mas você não muda a sua vibração. Essa é a arte, né? Você nunca mudar o seu sentimento espiritual, né? Então você fica sempre fixo nisso que é chamada mente espiritual. Então essa é a mente pura que Krishna está pedindo para mantermos enquanto estivermos nesse mundo material. Esse mundo material que é cheio, né, de encantos, de ilusões e também, logicamente, de muitos pesadelos e misérias. É isso que Krishna está falando no Bhagavad Gita. Mantenha essa mente pura. Fique firme, né? Fique fixo na mente espiritual. O que é a mente espiritual? É a mente onde você está usando os seus sentidos para contemplar as coisas superiores. A sabedoria divina, ou contemplar internamente através da meditação, né? Uma meditação da superalma, uma meditação de coisas que têm a ver com a espiritualidade. E a mente material é quando os seus sentidos estão contemplando os objetos de gozo dos sentidos em relação ao falso ego, ao seu corpo, né, físico, emocional e mental. Temos que ter essa sabedoria para saber diferenciar, através da nossa inteligência, como devemos manter ou preservar o nosso ambiente, certo? Então, eu acho que você pode entender isso que eu estou falando, que o padrão, por exemplo, da mente comum é oscilante. A mente comum, a mente que está, né, atuando no mundo, ela tem uma perspectiva sempre materialista. Então essa é a mente comum. A gente, né, que avançou um pouquinho mais no espírito, tenta se movendo no mundo onde as pessoas são oscilantes, elas não têm firmeza mental, psíquica, emocional. Elas sempre estão, né, abaladas. Então uma pessoa, ora ela está bem, ora está em desequilíbrio. Mas isso é o quê? É em relação ao nível material. Então por isso que as pessoas ficam perdidas. Porque ora elas estão satisfeitas e logo depois estão assim afundadas em si mesmas. Ora estão excitadas e ora estão depressivas. Então isso acontece porque você cria uma abertura constante no seu campo psíquico e emocional. Você está abrindo essa... entende? Porque você é um espírito e você tem uma mente. E essa mente tem um campo psíquico que pode dar abertura para entrar os elementos estranhos, a sua composição ou aquilo que você deseja manter fixo. E quando esses elementos vão entrando e você
né, não está, como se fala, orando e vigiando, você acaba submetendo o seu estado psíquico ao estado psíquico que vem de fora e tenta tomar conta. É isso que geralmente as trevas fazem. Elas impõem a natureza psíquica densa, onde todo mundo aceitando essa energia, mesmo inconscientemente, a pessoa fica com medo, fica insegura, fica dentro da ilusão, ela não sabe o que fazer. É por isso que Deus, né, e os mestres devotados vêm, por exemplo, falam o Bhagavad Gita, ou a Bíblia, ou qualquer livro sagrado que está dando prioridade às coisas superiores da vida. Entende? Então, você nunca vai ficar em equilíbrio nesse mundo material através de sua mente, vamos dizer assim, comum, que geralmente está contaminado com assuntos relativos ao falso ego, que quer experimentar uma vida sem a razão da alma. A mente comum, né, é a mente que quer simplesmente desfrutar do mundo, se apossar do mundo, sem entender o que é o mundo. Isso é o falso ego. Ele quer experimentar a vida no máximo possível, né, nas suas diferenciações, sem a inteligência, sem a razão pura da alma. Todo o Bhagavad Gita é isso. Krishna atuando como a razão pura da alma que representa a Arjuna, dando a sabedoria de como a Arjuna deve atuar nesse mundo. Por isso que temos que buscar esse conhecimento, né, imediatamente. Certo? Então, né, o seu ambiente, vamos dizer assim, ele tem que ser o quê? Ele tem que ser o reflexo da sua alma. Certo? O ambiente em que você vive, ele não é uma coisa assim aleatória. Ele está sendo sempre construído, preservado, mantido pela sua alma, que é o senhor da sua personalidade. Da mesma forma como Deus, né, Vishnu, está mantendo esse universo conforme o plano dele. Ninguém pode sair fora do plano de Deus, da energia de amor de Deus. Se a pessoa tenta fazer isso, ela se desequilibra, ela fica insatisfeita, ela fica rebelde, ela, né, passa a viver em desequilíbrio total. Certo? Então o ambiente tem que ser o quê? O reflexo da sua alma. E você tem que entender o que é a alma, né? Por isso temos que estudar. E depois meditar ou contemplarmos interiormente isso que somos para realizar isso. Então o ambiente só vai ser o reflexo da sua alma quando você estiver situado na sua alma. Tá? Então você tem que meditar nisso profundamente e permanecer nessa meditação da alma enquanto, né, se movimenta no mundo de pessoas que têm mentes comuns, que estão atreladas a essa falsa identificação com o corpo material. Certo? Porque você, estando realizado na alma, refletindo a alma onde você for, você tem que entender que você vai estar sempre em contato com pessoas que não realizaram aquilo que se chama a vida espiritual. Certo? Pessoas que estão se identificando com o seu corpo material. Aí fica complicado, né? Porque muitas pessoas às vezes vêm reclamar, poxa, Bacta-Alemão, mas é difícil que eu vivo aqui nesse mundo, e as pessoas, né, estão sempre me cobrando isso, cobrando aquilo, a minha família, ou qualquer coisa, a igreja, não sei, mas você está numa consciência diferenciada. E essa é a sua questão interna. É isso que Deus está pedindo no Bhagavad Gita. Mantenha essa consciência firme, siga com força. Então você tem que ficar nessa consciência da alma, né, o tempo todo. Né? No início, você vai trabalhando, né? Se você, lógico, quiser viver a vida espiritual, se você quiser
receber a potência interna de Deus para agir na sua vida, você tem que fazer isso, você tem que ficar, né, o tempo todo tentando lembrar que você é uma alma, que Deus está no seu coração, e que quando você sai para o mundo, naturalmente, você tem que fechar o seu campo energético. Porque se você der a abertura, essas energias são muito sutis, elas começam a entrar e modular a sua energia espiritual de tal modo que você vai ficar dividido. Né? São quando geralmente falo que os devotos caem da vida espiritual. Cair da vida espiritual, não tem problema. Recomeça, levanta, mantém o padrão, ok? Vai chegar uma hora, através do seu trabalho, com a ajuda de Deus também dentro do seu coração, sabendo que você está fazendo, né, um esforço pessoal para se manter na alma. Então você vai chegar uma hora que você vai ficar mais constante. Aonde você for, você vai manter essa firmeza de entendimento, certo? Então você não deve esquecer que Deus, no seu coração, né, está agindo na sua movimentação material, certo? Então Deus, ele não te abandona, mas ele tem que perceber que você está caminhando com ele. Não é só pedir ajuda de Deus, você tem a capacidade de se manter nessa posição espiritual, dentro daquilo que é a sua intenção real de compreender o espírito e não ficar mais algemado, né, ou suscetível a essas energias emocionais e mentais que vão tentando te trabalhar, seja através da televisão, através de um filme, através de pessoas que se aproximam de você, fazendo propostas assim maravilhosas, outras pessoas também que vêm se lamentando, e você acaba se envolvendo com isso e perde a base que Deus está pedindo para você manter no Bhagavad Gita. Por isso é falado que é muito importante a associação. Você tem que estar unido com pessoas que estão trabalhando o espiritual. Por isso fala, todas as glórias ao Sri Krishna Sankirtana. Essa associação é uma das coisas mais importantes na vida espiritual. E são poucas as pessoas que realmente têm essa sinceridade de avançar espiritualmente. Você tem que falar, eu quero avançar, então eu tenho que ir para lugares mais selecionados dentro daquilo que se chama espiritual, tenho que estar me envolvendo com pessoas que têm a ver com a mesma vibração que a minha, que faz uma prática espiritual parecida. Então é isso que você tem que fazer, né? Então Deus, ele vai agir na sua movimentação material, né, te trazendo as experiências favoráveis para o espírito. Porque o seu ambiente, ele é o resultado, né, como a gente estava falando, da sua vibração. Eu estou tentando falar aqui do jeito, como sempre, mais simples possível. Você está vibrando, só que você está vibrando dentro da energia de Deus. O universo todo é a energia de Deus te trazendo as coisas que você vibra. Mas quando você está vibrando dessa energia da rendição a Deus, do amor a Deus, o universo vai te trazer as coisas favoráveis para você se situar ou se libertar completamente dessa energia material. Você vai ficar forte, você já não vai mais cair nas armadilhas da energia material. Entende? Como dizia, né, lembrando aqui o Mestre Cristo, nós temos que estar nesse mundo, mas não ser desse mundo. Isso é bem profundo, né? Porque ele já falou isso há 2000 anos atrás, ele era um ser liberto da ilusão, e a gente não para pensar o que é estar no mundo, mas não ser do mundo. Então você está no ambiente do mundo, que é aqui agora no planeta Terra, conforme ele atua, né? Mas você não está nessa vibração psíquica e emocional e física do mundo, você está na sua vibração do espírito. Entende? Então, quando
o mestre Cristo, o Krishna, o Buda falam, né? Não sejam desse mundo. Ele vai falar assim, que mundo? O mundo da ilusão. A maioria das pessoas que têm mentes comuns vive uma vida iludida, né? Estão buscando satisfação nesse mundo com falso ego, usando seus sentidos para se afundarem cada vez mais na materialidade ou na proposta sensual do mundo que as torna, né, simplesmente vítimas de um sistema, né, atualmente que não tem essa espiritualidade toda. O Bhagavad Gita e várias escrituras tinham que ser ensinadas para as pessoas desde crianças, para elas tomarem, né, ações ou atitudes dentro de uma razão espiritual. Mas eles não ensinam isso, né, como se fosse uma coisa normal. Por isso é muito importante as famílias mais espiritualizadas sempre levarem esse conhecimento, né, às crianças, para a prática da meditação, da oração, do cantar de mantras. Você está sempre mostrando o outro lado. Geralmente o ambiente que os seres humanos entram dentro de uma configuração da escuridão faz com que elas aceitem isso como normal. E aí o envolvimento delas, só que por trás tem pessoas que, né, usam essa inteligência para dominar. É isso que acontece, mas faz parte. Tem pessoas que estão vivendo aqui que não estão dominadas, que estão usando a inteligência, a razão, de acordo com o poder de Deus no coração. De modo que você só se liberta dessa contemplação material se você viver na verdade de si mesmo. Entendeu? Vou repetir de novo. Você só se liberta de contemplar a energia material se você está vivendo naquilo que é você, o espírito. Isso aí é muito simples. Só que as pessoas, como eu estava falando antes, como elas aceitam a vida normal, o ambiente normal, que é o ambiente estabelecido por uma tradição ou por um sistema que erradica toda essa razão espiritual, você passa a achar que o normal é viver nessa situação material, assim, no corpo, na mente. Você acha que é a mente, você acha que é o corpo físico, ou as emoções, e perde o ponto central, que é você viver no espírito, que é aquilo que Deus está falando, né, no Bhagavad Gita. Fica firme em mim, pensa sempre em mim, torna-se meu devoto, certo? Então, o ambiente correto do espírito é o quê? É o ambiente espiritual. O ambiente espiritual. Então, nesse mundo, qualquer mundo, né, assim, superior, inferior, tal, tem as pessoas que criam o ambiente espiritual e tem a maioria das pessoas o ambiente material. Porque se você está aqui nesse planeta, ou nesse universo, é porque você está tendo uma forma de experiências materiais para você chegar a um ponto de insatisfação que você vai resolver despertar na sua vida para ficar no espírito. Certo? Então, sempre lembra disso, o ambiente correto para uma pessoa que está vivendo, ou quer viver, ou quer se realizar espiritualmente, é o ambiente espiritual. Então, você pode estar, né, em qualquer lugar, com qualquer pessoa, qualquer situação, que isso aí não vai importar. O que você tem que fazer é manter esse foco, né? E observar a sua mente. Observar os pensamentos que aparecem do nada, assim, e que querem te desviar da atenção espiritual. Certo? Você não pode. Se você está no espiritual, esse é um trabalho. É um trabalho. É uma arte para você saber abandonar a sua forma material com essa consciência. Mas aí, como você está nessa posição espiritual, você observa os pensamentos entrando, né, que são contaminados, que querem te tirar dessa posição. Sejam pensamentos chamados bons ou ruins do mundo material, de acordo, né, com os valores da percepção ou contemplação dos sentidos em relação ao ambiente materialista, né? Certo? Então você tem que manter o foco, observar a sua mente, os seus pensamentos.
e não deixar a sua atenção espiritual ser desviada, certo? Então é exatamente quando você não faz isso, de perceber quando a coisa vem e você não cortou pela raiz, imediatamente, né? Quando você não se deixou, né, envolver, então, quando você entra no envolvimento material que te afasta da realidade espiritual, você caiu. Aí você vai se lamentar, porque se você estava numa posição espiritual, o prazer de ser, de existir é muito maior, é real. Mas quando você cai, você, uau! Né? Tem muitos relatórios de pessoas que caem e nem percebem. O negócio é tão poderoso, a energia, né, ilusória é tão poderosa que você cai e você nem percebe, mas você só vai ver depois de muito tempo. Temos que tomar cuidado, né? Então essa é a mensagem aqui dessa aula, né? Então, esse aí é o modo como Maya atua. Então, quem é Maya? Maya é uma serva de Krishna, que trabalha muito bem, perfeitamente, ela é super poderosa, ninguém pode vencer Maya no quesito de encantamento, de beleza, de doçuras para experimentar esse mundo material. Maya também bate forte, ela faz você cair, ela faz você sofrer, né? É o trabalho de Maya, da energia divina nesse mundo, né? Então, a Maya existe o quê? Para desviar a sua atenção de Deus, de Krishna, de Cristo, de quem você quiser que seja o seu ser de exemplificação espiritual. Então, Maya é uma energia de Krishna, usada por Krishna para te testar se você realmente quer voltar para Deus ou não. Certo? Porque Deus ele tem que saber no seu coração, e como ele está movimentando toda a energia ao seu redor, você tem que ficar esperto. Isso aqui está atrapalhando o meu desenvolvimento, isso aqui é favorável, aparentemente parece ruim, mas ele é favorável, aquele ali é muito bom, parece que vai acertar tudo na minha vida material, mas ela é desfavorável para a minha vida espiritual. Certo? Então esse mundo é o quê? É uma escola da atenção espiritual. Na medida que você vai entrando na jurisdição de Deus no seu coração, a sua atenção dentro de uma realização amorosa vai ficando cada vez mais atenta. Você sabe que você não pode ir além de certos limites, né? Não pode extrapolar, porque aquilo vai fazer com que a sua energia saia do padrão e desça. Aí você depois, para recuperar tudo, é complicado, né? Você já chegou na altura média da escada, de repente você cair, então você vai ter que subir todos os degraus de novo. Temos que pensar nisso, né? Se você está realmente levando uma vida espiritual. Então, esse mundo é uma escola. E você tem que se manter, né, firme nessa consciência superior. Certo? Sendo assim, você prova que está, né, qualificado para a receptividade de Deus em seu coração. E isso que é chamado, né, pureza da mente. Como dizia Srila Prabhupada, pureza é a força. Porque a mente pura, que não se contamina com os elementos materiais, psíquicos, emocionais e físicos, né, de desfrute, ela é uma mente qualificada para receber a revelação de Deus. Por isso que Chaitanya Mahaprabhu fala, vai cantando o mantra, vai botando devoção nesse canto, nessa vibração, vai criando a ambientação mais pura à sua volta, e aí vai chegar uma hora que você vai ficar totalmente protegido, né? O pessoal canta muito o mantra de Nrsimhadeva também, e aí Deus ele vai se prontificar para se revelar para você, porque você está qualificado. Você não está deixando Maya interferir em você, mas não é você não pode nunca
ir contra a Maia, é impossível, ela é uma energia de Deus. Mas Deus dentro do seu coração, observando as suas atitudes, as suas intenções, ele como Senhor da energia ilusória, ele afasta a ilusão. Porque isso é uma coisa lógica. Se você quer voltar para Deus, naturalmente, Deus é isso que ele quer também. Deus quer reciprocar amor com você, tanto nesse mundo quanto no mundo espiritual. Mas você quer reciprocar amor com Deus? Se você quiser, você tem que purificar a sua mente. Você tem que se desapegar da matéria, né? Prática constante e desapego. E daí, Deus, Vishnu, ele manifesta no seu coração essa carga, real de realização. Certo? Então, pureza da mente, Pureza é a força. Então, mesmo que tudo ao seu redor, que você está vendo assim, demonstre baixeza moral, pessoas assim, inescrupulosas, pessoas que você fala assim, nossa, essas pessoas são piores que animais, Ao seu redor tem tanto intranquilidade, todo mundo com medo, inseguro, e todo mundo falando, não é isso, não é aquilo, pelo amor de Deus, o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer, o futuro do planeta, tem que chegar extraterrestre, tem que fazer. Então, tudo está intranquilo, porque quem não está na mente espiritual está vivendo essa situação, esse burburinho de emoções e pensamentos que nunca, tem uma conversa real entre si. Então, ao redor de você também tem todo um artificialismo, Tudo é artificial, tudo é mentiroso, tudo é construído para lucrar em cima das pessoas. São apresentados fatos artificialmente verdadeiros para te iludir, e você compra a história da ilusão, e mais tarde, como todas as vidas que você já teve, você vai se frustrar. Aí você volta para outra vida, esquecido completamente do quanto você apanhou na outra vida. Aí vai apanhando, aí Deus vem de tempos em tempos, passa o conhecimento, a sabedoria, ele se revela. E mesmo assim a pessoa continua essa história. Então temos que ficar muito atentos ao ambiente, aonde nós estamos. Certo? Então nós temos o quê? Que ser autêntico e verdadeiro na nossa posição espiritual. Essa autenticidade, não? O que você quer? Eu quero isso. Então você tem que ser verdadeiro nisso. Para quê? Para vibrar a realidade, a verdade daquilo que você quer que seja a verdade do seu mundo. Se você quer realizar o divino, você tem que tentar despertar esse amor que é natural do Espírito por Deus, para que esse amor seja a sua vibração natural, para que o seu ambiente seja amoroso, ou seja, saturado da energia divina. Isso vai ser natural. Isso é um devoto puro. Isso é o estado crístico. A gente vê lá, eu sempre falo do Mestre Cristo, porque no Ocidente é onde ele aparece mais. Então, o Cristo, quando ele andava nesse mundo, o Mestre Jesus, no estado crístico, por isso que ele é Cristo, ele manifestava esse magnetismo de amor a Deus, e as pessoas se convertiam naturalmente ao divino ao ver essa pessoa, a energia dele, porque a energia de um ser crístico é a energia natural de todos os espíritos. Todo mundo tem que ir para esse estado crístico, ou essa consciência de Krishna, ou de Vishnu, para fazer com que o seu ambiente seja maravilhosamente divino também. Não tem mistério quanto a isso. Você está criando a sua realidade, certo? Então, você tem que ser verdadeiro na sua posição espiritual, certo? Então, não julgue a ilusão, que esse mundo é bom, que esse mundo é ruim, que aquilo é certo, que aquilo é errado. Tudo que estiver fora da plataforma do seu amor ao divino é uma ilusão. Você está julgando, está perdendo seu tempo. A esquerda está certa, a direita está certa. Aquilo ali é legal, aquilo ali não é legal, aquilo ali é imoral, aquilo ali é ético. E aí tudo é uma ilusão,
Então, moral, tudo que está certo é tudo que está de acordo com a sua vibração em Deus. Se você ama a Deus sobre todas as coisas e automaticamente você entende que Deus está presente no coração de todo mundo, aí você passa a amar todo mundo como parte integrante de Deus, você segue a justiça de Deus e eticamente você não vai fazer nada fora daquilo que onde você passe a ser um servo da humanidade, onde você quer, acima de tudo, que todas as pessoas desenvolvam o estado feliz de ser no divino. Essa é toda a história de um devoto que avançou espiritualmente nesse mundo. Ele não está julgando a ilusão, ele não está julgando as pessoas, ele não está se martirizando, esse mundo está errado. Ele entende, estamos em Kali Yuga, é um mundo animalizado, onde as pessoas elas estão vivendo assim sem sentido mesmo, competindo, se matando umas às outras, guerras, mortes. Isso é o normal, né? Por isso que o planeta Terra é chamado Mrityu Loka, o planeta da morte. Estamos em terceira dimensão, uma densidade muito pesada, mundo de provas e expiações. Todo mundo aqui está pagando o karma, certo? Mas quando você tem a consciência espiritual e você entende isso que eu estou falando aqui, naturalmente você para de julgar. E quando você para de julgar, você para de atrair os elementos do seu julgamento para você mesmo. Se você julga que uma pessoa é ruim, que é má, que é um demônio, naturalmente a qualidade da sua expressão de pensamento, de atenção, vai fazer parte de você. Por isso Cristo fala, na medida que você mede, você vai ser medido. Na medida do que você julga, você vai ser julgado. Né? Depois, é a lei do perdão. Você não julga, você perdoa tudo. É Deus que vai resolver o problema dessas pessoas, não sou eu. Eu tenho que resolver o problema, né, vamos dizer assim, espiritual das pessoas que eu entro em contato, se eu estiver vivendo espiritualmente, criando em torno de mim uma ambiência espiritual divina, onde eu possa estar cantando o santo nome com as pessoas, me associando, levando a, né, uma palestra como essa. Enfim, tudo se encaixa perfeitamente quando você está vivendo nessa plataforma de intenção amorosa em relação ao divino. Certo? Então não julgue, né, a ilusão. Permaneça nessa verdade, né, de si mesmo e de Deus. Permaneça nisso. É isso que Deus está falando. Se você começa a olhar muito o modo externo, julgar, criticar e tudo mais, ou racionalizar em cima de tudo que acontece, você dá abertura no seu campo e aí a sua atmosfera divina, espiritual, começa a entrar sujeira. Isso que é a mente poluída. Aí a mente passa a criar uma outra configuração. Por isso o devoto, né, ele é sempre firme, ele mantém a atenção até o final da sua vida material. Esse é o exercício, esse é o sacrifício que você vai ter que fazer na forma humana, já que você é um espírito. Você não é outra coisa além do espírito. Então você não tem que se envolver com a energia mental e física e se perder nisso. Certo? Então essa é o que? É a sua luta. Quando Krishna fala para Arjuna no Bhagavad Gita, né? Levanta e luta, Arjuna. Fala assim com firmeza. Levanta e Arjuna, e luta, você tá racionalizando aqui. Eu estou falando para você. Lutar contra essa energia vamos dizer assim, do exército oposto que está querendo te destruir. Você é mais que o exército todo de pensamentos, de sentimentos desse mundo. Você é um servo eterno, amoroso de Deus. Você é uma parte integrante do divino. Você está muito acima, nada pode te atingir se você permanecer nessa posição. Então levanta, né, e luta. Entendeu? Não deixa se abater por coisas sem sentido. Quando você começa a dar razão à energia material, você está dando razão à ilusão, a coisa sem sentido. Certo? Então Krishna está falando isso no Bhagavad Gita, firmemente. Isso logo no capítulo 2. Imagina, logo antes dele falar os 18, né, capítulos, no capítulo 2 ele já está falando isso. Você tem que estar acima das dualidades. Certo?
Assim, né, o seu trabalho, né, nessa jornada humana é não se deixar contaminar. Esse é o seu exercício. Todos os dias, a disciplina, né? Todos os dias você se senta, medita, canta o nome, lembra de Deus, lê assuntos espirituais, faz alguma atividade onde você esteja levando luz às pessoas. E fazendo isso, você vai criar uma estrutura de energia que seres superiores vão vir, vão utilizar os seus talentos para que eles administrem o plano de Deus através de você nessa terceira dimensão da melhor maneira possível. E isso todo mundo teria que fazer. Isso é maravilhoso. Aí você fica sempre com um sentimento de satisfação, né? Comer o alimento espiritual. Quando você passa, né, uma aula, quando você escreve algo, quando você faz que alguma pessoa tenha atenção, né, a isso que você está vivendo. Certo? Então temos que não deixar a sujeira dessa energia pesada entrar dentro do nosso, né, círculo energético. Está entendendo? Então você tenta assim, manter o seu silêncio diante de tudo e de todos que Maia, né, a energia da ilusão, enviar para te perturbar. Entendeu? Mentalmente e emocionalmente. Você pode ver que no seu dia a dia vão ter vários arranjos da energia ilusória para que apareçam pessoas na sua vida do nada, ou situações, ou convites que vão fazer você, vão te perturbar, vão te tirar desse estado espiritual. Você vai falar assim, eu vou fazer aquilo, mas isso aí é muito ruim, isso aí está me prejudicando, eu quero fazer aquilo, entendeu? Aí você sai da sua posição, do seu cantar do mantra, do seu lembrar dos pés de lótus de Deus. Então a vida espiritual ela é bem, né, assim, bem sutil. É uma faca de dois gumes, entendeu? Você tem que caminhar, uma corda bamba, você tem que caminhar, mas prestando atenção, né, sempre na varinha da sabedoria e do amor para não se desequilibrar. Ou como andar numa bicicleta, né? Você não pode estar andando numa bicicleta e de repente soltar o guidão, olhar para o lado, assim, vai cair da bicicleta. Tem que estar sempre com atenção para onde eu estou indo, né, segurando no guidão direitinho e indo. Se vier um caminhão, você para, deixa o caminhão passar, entendeu? Você não vai se jogar em cima de um caminhão, do problema que está vindo. Então você tem que estar sempre atento, né? Então mentalmente e emocionalmente vão vir muitas situações nesse mundo, através da energia ilusória, para testar o quanto realmente você quer ficar rendido a Deus e receber a potência interna dele para atuar no seu coração. Certo? Porque tudo aqui, vamos brincando assim, é um jogo de aposta da alma. Jogo de apostas da alma, né? Observa isso. E se você tem a sabedoria divina, se você leu assim, um manual, né, desse jogo de apostas da alma, né, vamos dizer assim, o seu jogo vai ser vitorioso. Porque, por exemplo, o Bhagavad Gita é um manual para você jogar com a sua alma nesse mundo. Você vai saber se movimentar. E você, né, no último verso do Bhagavad Gita, Sanjaya diz para o rei Dhritarashtra, né, onde estiver Krishna e age nessa mentalidade do devoto, do mestre, do amor e do objeto do amor, já é vitorioso. Você já é vitorioso. A Maya só vai atuar naquelas pessoas que estão instáveis espiritualmente. Por isso que elas têm que se associar sempre com pessoas que estão estáveis. Isso vai mantendo o padrão espiritual delas. Por isso que às vezes, né, o mestre é muito importante. O mestre, a energia dele, a atenção, a troca de energias faz com que você mantenha aquele padrão espiritual. Está entendendo? Então você tem que ter o quê? Uma firmeza de caráter até o fim da sua vida humana. Né? Caráter de sim, eu sou autêntico, eu sou verdadeiro, eu aceito isso, e por mais excitante, por mais linda e bela que seja a proposta que te vem do externo para influenciar o seu falso ego, o seu corpo material, você tem que falar, não quero isso.
Aí as pessoas vão te criticar, vão falar que você é um desanimado, que você não quer fazer nada do que ela esperava que você quisesse fazer, entendeu? Então as pessoas elas vão realmente tentar te deixar para baixo, te humilhar ou te desanimar. Aí você vai falar assim, não, eu com Deus sou maioria. Eu entendi o que eu estou fazendo nesse mundo. Eu tenho firmeza. Eu vou chegar, eu tenho austeridade, eu vou chegar no maior benefício da minha existência, que é estar em contato com Deus, vivendo desse despertar do meu amor por Ele e aguardando o meu tempo de Deus dentro dessa jornada humana, para que após a morte eu volte, né, para a morada divina, e enquanto eu estiver aqui nessa posição, nesse ambiente espiritual que eu vou criar em qualquer lugar que eu for, eu vou estar plenamente satisfeito e feliz. Porque quando você está conectado com Deus no seu coração, a fonte feliz da divindade está sempre correspondendo, né, energia por você. Certo? Então, até o fim da sua vida humana, você tem que ter essa firmeza de caráter para, né, ascensionar energeticamente para o quê? Para o prêmio do jogo. Qual é o prêmio? Prema. Olha só a combinação. Prêmio, prema. Então, prema é o prêmio do amor puro por Deus. Entende? É o trabalho. Quando você chega na forma humana, né, você já passou, você estava na forma animal. Ela tinha um propósito. A forma vegetal tinha um propósito de evolução. Agora o espírito está vivendo uma jornada na forma humana. E a forma humana, ela se destina pela criação de Deus, e é isso que você tem que entender acima de tudo, a você despertar o seu amor por Deus e se conectar com essa energia divina, certo? Nessa conexão, você é vitorioso, você ganhou o jogo. Você não precisa mais ficar aqui nesse reino da ilusão, e é isso que Deus está falando no Bhagavad Gita o tempo todo. Se você vai voltar para a morada divina simplesmente por entender quem eu sou, quais são as minhas atividades, por que essa sabedoria está acontecendo. Mas nós vivemos num mundo atualmente, né, a Kali Yuga, que é um mundo muito contaminado. É um mundo onde as verdades espirituais são escondidas da gente ou são manipuladas. Então vivemos no engano, de modo que você tem que tentar realizar isso por você mesmo, de alguma forma, né? Estando associado a alguma religião ou instituição, qualquer coisa, mas o mérito é você ter essa firmeza, esse caráter, eu quero, eu quero, eu quero. E aí Deus no seu coração vai manifestar. Né? Porque Deus é o Guru Supremo, é o Mestre Supremo. E Ele quer que você desperte nessa forma humana para ir para níveis de ascensão de energias, né? Angelicais, arcangelicais, ou de formas espirituais no mundo espiritual, se relacionando diretamente com ele, como é ensinado no Srimad Bhagavatam no canto 10, onde Deus expressa a sua natureza de relação com vários devotos, ou no Chaitanya Charitamrita, onde Chaitanya Mahaprabhu dá diretamente o exemplo de amor dele, de como é o amor de Deus pelos seus devotos. É maravilhoso isso tudo, esse conhecimento. Então você tem que ser esperto nesse mundo, você tem que ser inteligente. Você tem que estar nesse mundo, mas não ser desse mundo. Entende? Então, onde você estiver, tá? Vibre a consciência divina. Supondo que você é uma pessoa, né, que está buscando a vida espiritual, já que você está ouvindo essa palestra aqui. Então, vibre sempre essa consciência divina. Esteja sempre em gratidão. Esse agradecimento, esse reconhecimento de que Deus está te proporcionando uma jornada evolutiva através das formas e você agora está na forma humana. Olha só que incrível. A forma que vai ser a ponte para você atingir a sua posição espiritual e a sua relação consciente com Deus. Onde você pode terminar o seu ciclo de samsara, de nascimentos e mortes. Entendeu? Aí você tem que saber ver a energia de Deus atuando em tudo na sua vida. O oceano de bem-aventurança. Você tem que viver nesse ambiente. E com atenção. Né? Tudo que está vindo de fora para dentro, você observa. Opa, peraí, isso aqui não vai entrar. Ah, isso aqui vai entrar. Você cria a sensibilidade natural do espírito
ao perceber, né, o seu coração é como se fosse um termômetro. Quando vem algo assim, que às vezes é muito bom materialmente, aí você fala assim, não, isso aí vai me atrapalhar. Aí, às vezes, quando vem uma coisa aparentemente negativa, que vai te desviar de certas situações que você está vivendo, você fala assim, isso é bom, vai me favorecer, né, divinamente. Compreende? Então, você tem que ter sempre essa pegada, essa sutileza, essa sensibilidade, né? Então, tem que ver a energia de Deus atuando em tudo para te ajudar. Antes era maia, porque você estava com a consciência comum, a consciência contaminada. Agora você está com a consciência espiritual, aí você tem que entender que é a potência interna de Deus que está agindo. Maia é a potência externa de Deus agindo na sua vida. A forma humana, através da sua inteligência, ele escolhe se ele quer viver na potência externa ou na potência interna de Deus. Certo? Então, Krishna, Deus, ele não pode se esconder do seu devoto. Isso aí é uma categoria de entendimento, né, da Escritura. Quando você ama realmente a Deus, quando você entrou em contato com ele, ele já não pode mais se esconder de você através de sua energia maia. Certo? Porque o amor que você tem por Deus o conquista sempre. Você é um centro magnético do amor de Deus e Deus é um centro magnético do seu amor. E isso que é vida espiritual. É viver em amor a Deus, seja aqui no mundo material ou no mundo, né, espiritual. Certo? Então, nessa mentalidade divina, vamos dizer assim, você vai tornar o seu ambiente sagrado aonde quer que você for. Né? E você pode transformar outras mentes em refúgios puros do amor e da sabedoria. Olha só que bênção isso, né? Você se torna um agente usado pelo divino no seu coração para levar a intenção divina, para levar a intenção, por exemplo, do Bhagavad Gita. Quando Deus esteve aqui e falou o Bhagavad Gita, naturalmente está expresso isso. Pensa sempre em mim. Me ame, né, acima de tudo. Faça de mim o refúgio completo. E se você fizer isso, leve a sua palavra para que as pessoas compreendam isso também. E criem as suas ambiências espirituais, naturais, pertencentes ao espírito que cada um é na realidade. Entendeu? Então, isso que vai manter o seu equilíbrio, vamos dizer assim. Você vai ficar totalmente equilibrado, independente se a situação do mundo externo é caótica ou agradável. Você está em paz. Essa paz que Deus fala, essa paz que traz a felicidade. Quando você está em equilíbrio. Certo? Aí, sendo assim, o quê? Deus ele vai se mostrar por você. Certo? Através de suas palavras, de sua força interna, da sua expressão natural de alma. Temos que estudar, temos que saber o que é corpo, o que é alma, o que é espírito. Temos que meditar, temos que realizar isso em nós. Porque como você vai criar um mundo se você não está vivendo na realidade do contexto daquilo que você aprendeu teoricamente? Tá bom? Então, a gente pode falar mais aqui. Então, você apenas tem que manter a sua atenção em Deus, nos seus santos nomes, na observação de seus pensamentos, na ação dos modos da natureza material, que estão te levando de um lado para outro, né? Você tem que saber o que são esses modos da natureza material. Aí você vai lá no capítulo 14 do Bhagavad Gita e você vai entender as forças da energia material que estão algemando o seu espírito a essa abertura energética onde você vive que nem um João bobo. Uma hora você está aqui, uma hora está ali, aí depois você está aqui, vai para ali de novo, aí volta, aí você está numa vida aqui, daqui a pouco você está numa vida aqui embaixo, ou uma vida está em cima, está embaixo, está em cima, certo? Então você tem que entender isso. Você tem que buscar associação com pessoas que possam te explicar isso, te mostrar onde está o assunto adequado para você se libertar desse ciclo de samsara e voltar para o mundo espiritual. Então, observe seus pensamentos o tempo todo. Orai e vigiai, orai e vigiai.
né? Como é que fala? Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, né? Então, mal é aquilo que não está te favorecendo espiritualmente. E a tentação é exatamente essa energia de Maia, que sempre vai tentar te encantar para você desviar a atenção de Deus. Por isso que o Mestre Cristo ele está orando dessa maneira. Certo? Então tem que entender o quê? Você é um centro de amor espiritual. É isso que você é. Centro de amor espiritual. Eternamente você é um servo eterno amoroso de Deus. Isso que você tem que entender. É nisso que você tem que se situar. É nisso que você tem que expandir a sua energia no mundo onde as pessoas estão perdidas e contaminadas. Você é um oásis num deserto de mentes comuns. Certo? Então você tem que transformar as outras pessoas em oásis dentro desse mundo, com água abundante, né? Água espiritual abundante, onde as pessoas possam, né, vir, né, à sombra do devoto e matar a sua sede. Entende? Tudo é muito simples, né? Tudo é muito simples de entender. Então você fica nessa posição, no seu centro, né, de amor espiritual. Fica aí, não sai daí, fica quietinho, deixa as coisas acontecer, deixa o mundo acontecer. Já aconteceram milhões e milhões de vidas, certo? E agora que você se situou no seu centro espiritual, fica aí, não, fica quietinho, fica mais em silêncio. Deixa as pessoas te elogiar, deixem as pessoas te criticarem, certo? Não se envolva com pessoas, não fica querendo dar conselho material, certo? Simplesmente vibre nessa energia espiritual, canta o Maha Mantra, passa mensagens espirituais para os outros, fica de bem. Quem quiser vir e receber a sua energia, você dá com carinho. Quem não quiser, você respeita. Cada um está seguindo a sua vida no tempo de Deus, dentro das suas escolhas e do seu livre-arbítrio. Você não tem que julgar ninguém, não tem que medir ninguém, ninguém é melhor do que ninguém. Todo mundo é um espírito, todo mundo é uma parte integrante de Deus, e todo mundo está fazendo a sua experiência nessa jornada humana. Alguns espíritos, né, são mais atrasados em consciência, e outros são mais adiantados. Os adiantados servem os atrasados, assim como uma mãe cuida de um bebê, né? A mãe não espera que um bebê tenha uma atitude que não seja de bebê, ou uma criança, certo? Então, se você já é adulto, saiba que você vai ter que cuidar de uma forma carinhosa daquelas pessoas que são birrentas, que são revoltadas, né? Como adolescentes também. Então, dessa forma. E aí você se conduz vendo. Quando você tem a sabedoria, você vê tudo no lugar certo, né, com a concepção correta, usando os sentidos de uma forma favorável para você se iluminar e passar a sua energia boa para as outras pessoas. Então não saia dessa posição que você está, certo? Mantenha-se no serviço devocional, já que você é um servo eterno de Deus. Aí nessa forma humana você ocupa a sua expressão física, emocional e mental a serviço do divino. E daí tudo vai ficar certo. Porque quando você está caminhando assim, você está vibrando dessa forma, verdadeiramente, de uma forma autêntica, Deus, que representa todo o universo, vai trazer para você tudo aquilo que vai fazer você se movimentar nessas dualidades do mundo, sem você ir para um lado nem para o outro. E aí você fica em paz. E essa paz o Bhagavad Gita fala, que foi o verso que nós demos na outra aula. Essa paz vai trazer a felicidade, vai despertar Ananda em você. Você vai saber muito bem diferenciar, quando você tiver sentido essa Ananda, essa alegria espiritual, das alegrias falsas, ilusórias do mundo material. Que Maia vem e te engana. Mas aí Maia, depois que você está numa posição mais elevada, a própria Maia, né, que é a energia do seu Shiva, né, ela passa a te respeitar. Passa a te respeitar, porque você está numa posição de amor, né? Então Maia olha assim, esse aí é um servo de Deus também, como eu sou. Ok? Vamos meditar nisso, né? Está tudo bem. Está tudo bem. Deus ele vai te conduzir de acordo com a sua rendição verdadeira a Ele. Só isso que você tem que saber. Então, eu agradeço, né, a atenção de todos. Haribo!